muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. E claro, eu deixo um abraço carinhoso nessa terça-feira para você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso para você também que nos assiste aqui através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos muitas informações e, claro, você acompanha tudo isso aqui na nossa telinha. Por isso, fica ligadinho aqui com a gente durante essa semana. Bom, durante toda a semana temos quadros especiais, além de muitas informações. Ontem foi dia, então, de Ela por Elas, PQP Contou, né? E muitas notícias aqui no TV News. Por isso, a gente já começa com um tema que está realmente deixando um alerta e serve também como uma forma de você se proteger e precaver a sua saúde. Já há cerca de um mês, algumas pessoas têm passado por problemas de saúde, inclusive uma jovem teve a perda total da sua visão, um outro jovem se encontra internado há 30 dias em São Paulo e um amigo desse mesmo rapaz que bebiam juntos na casa dele, ele então se encontra agora com 50% da sua visão perdida. Ou seja, resultado então ali de bebida que foi ingerida com metanol. Pérola, o que é o metanol? E afinal, de onde vem essa polêmica toda envolvendo essas bebidas alcoólicas batizadas? Bom, o que agora suspeita é de que essas bebidas elas estão sendo vendidas para muitas empresas, para muitos bares. E agora a investigação tem que ser sobre essas empresas que, claro, compraram na mão desses terceiros e para chegar até o local onde eles montam ali as destilarias. E agora esses jovens se encontram aí com a saúde praticamente perdida. A mãe de um desses jovens, o que se encontra em coma lá em São Paulo, ela é enfermeira e ela conta que o filho já não tem mais nenhum fluxo sanguíneo na região cerebral. Ou seja, está realmente respirando por aparelhos. A gente sabe que em muitos casos de morte encefálica, inclusive o que é um dos motivos até mesmo para a doação de órgãos, porque o corpo permanece funcionando normalmente, o coração batendo, os rins, fígado, pulmão. No entanto, não tem nenhuma passagem ali pelo cérebro de oxigenação de sangue. Então o bombeamento ele fica ali ou muito pequeno, muito curto, fluxo muito curto, ou realmente não tem nenhum. Então o metanol ele traz agora aí esse risco, essas bebidas estariam sendo batizadas, misturadas. E agora a gente também tem um alerta de uma médica que ela deixou aí alguns dos sintomas para caso você venha ingerir uma bebida tóxica com metanol ou outros compostos químicos tóxicos, você pode identificar tanto os sintomas quanto também ali os gostos. Pérola, mas o gosto da bebida é muito particular, porque tem bebidas que vêm mais docinha, no caso de um coquetel, no caso de um drink, mas sempre dá pra gente descobrir algumas coisas. Claro que ali na sexta-feira, todo mundo com os amigos, no sábado, final de semana, você não vai estar, saboreando aquela bebida para tentar identificar. Mas é importante que você saiba os riscos e saiba também identificar os sintomas, porque podem sim ser parecidos com aqueles sintomas de ressaca. Então dá para você diferenciar sim quais são os sintomas e aprender um pouquinho aí sobre essas bebidas tóxicas. Por isso, pode colocar para a gente também, produção, o vídeo da médica explicando, falando ali os sintomas que serve já como um alerta para você de casa. Mandei, Cássio, mas eu vou continuar aqui falando com o pessoal, então. Olha aí, Cássio, por favor. Eu vou continuar falando com vocês aqui a respeito desses casos. E, inclusive, tem 2 mortes confirmadas no estado de São Paulo, tá? Esses 2 jovens que passaram por uma internação após ingerirem, então, essas bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, foram em diferentes estabelecimentos, tá? Então não é um só. Então São Paulo, nesse momento, se encontra aí nesse alerta. Essa médica ela usou as redes sociais fazendo um alerta sobre essa substância química
tóxica e os principais sintomas que podem causar uma intoxicação grave, cegueira e até mesmo levar à morte, que foi o caso de 2 jovens ali em São Paulo. Pode colocar, produção. O etanol é um álcool tóxico, é um álcool utilizado na indústria como solvente, mas ele não é para consumo humano. Em pequena dose, ele já pode ser considerado letal. E assim que ele cai no nosso organismo, ele já vai direto para o nosso sistema gastrointestinal, para o nosso estômago. Ali ele já começa a ser metabolizado, já vai para a corrente sanguínea, já vai para o fígado. Quando eu falo metabolizado, é pegar uma substância e transformar em outra. Isso, o nosso organismo faz muito bem, o fígado faz esse trabalho. E aí ele transforma esse metanol numa substância chamada ácido fórmico. E esse ácido fórmico, o próprio nome já diz, ele coloca todo o nosso organismo, ele deixa o nosso corpo ácido, que na medicina a gente chama de acidose metabólica. E esse estado de acidose metabólica, ele é muito prejudicial para todos os nossos órgãos. Prejudica o nosso sistema nervoso central, prejudica o nosso nervo óptico, a nossa retina, os pulmões, pode dar uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, pode lesionar os nossos pulmões, pode dar uma insuficiência renal, que é quando a gente tem a paralisação ali do funcionamento dos rins. Então é um quadro muito grave. Esses sintomas, eles podem começar após ali em média 6 até 24 horas após a ingestão do metanol. E como eu disse para vocês, a situação é grave porque o metanol, ele não tem um cheiro específico, não tem uma cor específica, e o gosto você mistura ali com um pouco de etanol, que é o álcool próprio para consumo, mistura ali com uma bebida docinha destilada, um gin, uma vodka, um whisky, a pessoa nem percebe. O nosso corpo, ele também manifesta ali sinais, né? Mas geralmente não passa de 12 horas, não dá uma dor abdominal insuportável, e principalmente o sinal de alerta nesse momento é a questão da visão, né? Quando você tem ressaca, você não para de enxergar, você não tem fotofobia, que é quando você não aguenta olhar para a luz, de tanta fobia que você tem, causa aversão à luz, você tem que ficar de olho fechado. Isso não costuma acontecer na ressaca. Ressaca não é para dar convulsão, em quem não tem história de convulsão, nunca teve, muito menos perda da consciência. Então, em qualquer um desses casos, tem que correr para o hospital. A notícia é que existe antídoto. Tem um remédio chamado Fomepizol que consegue diminuir essa quebra do metanol em ácido fórmico. E o próprio etanol, o álcool que a gente consome, pode servir como antídoto também. Tudo isso se for feito dentro de um ambiente hospitalar, controlado e com um diagnóstico e conduta bem certinho ali da equipe multidisciplinar. Olha, então fica como alerta, claro, a ressaca no dia seguinte após ingerir a bebida alcoólica é normal, até porque o seu corpo, ele precisa de alguma forma te explicar, te mostrar que ali tem algo que não está indo tão bem. Então, aquele álcool, quando ele é ingerido em excesso, ele vai trazer sim sintomas como dor de cabeça, aquela sonolência, pode sim acontecer da pessoa ficar ali mais bambeando, perder um pouco da coordenação motora. Mas os sintomas do álcool adulterado com metanol são muito mais graves. Ou seja, quando ela fala sobre essa convulsão, não é sobre aquela confusão mental. Há quem acredite que a convulsão seja ali também aquele início, já que a pessoa está começando a ficar fora de si, ou quando ela já entra ali em lápis de memória. Não, a convulsão realmente, ela já é aquela febre chegando mais alta, quando a pessoa já passa realmente até a língua ficando embolada, presa na boca. Ela passa a ter sintomas também mais perigosos, como, por exemplo, a boca já começa a salivar demais. O processo de deglutinação da língua também começa, então pode acontecer de ter uma baba ali mais espessa e até mesmo a pessoa ter aquela crise. De fato, ali o corpo ficar realmente com a coordenação desregulada. Então, existe uma crise epiléptica e existe a convulsão. Algumas pessoas confundem muito a crise de epilepsia com essa convulsão. Existem convulsões que são causadas por febre muito alta. Existem convulsões que são causadas porque o vaso sanguíneo ou o neurônio se rompeu ali. Então, pode sim o metanol causar uma convulsão. Então é importante que nos sintomas que você olha, você observa que não são normais para um dia pós bebida, pós balada, pós aniversário, pós festa, ir ao hospital. Procurar ajuda médica
no mesmo instante. Não adianta esperar. Vou tomar um dipirona de 1 grama, vou tomar tal remédio, vou tomar um Engov, vai passar ressaca. Não. Procurar médico, procurar ajuda médica. Por quê? Porque pode sim ser revertido. É um quadro que pode ser revertido. No entanto, precisa de uma urgência. O caso do jovem que se encontra há 30 dias internado no estado de São Paulo, ele foi para a emergência médica quase 2 dias depois. 2 dias depois ele chega na emergência médica, então o quadro dele já estava bem perigoso, já tinha atingido de fato a região cerebral. Então, assim, conseguiu fazer a limpeza no sangue desse jovem, a substância tóxica foi retirada, mas as consequências permaneceram nesse corpo. Então o menino ainda segue, gente, internado em coma, sem falar, sem os movimentos. Ele ouve o que a equipe médica fala, ouve o que a família fala, mas é um estado muito delicado. A própria mãe fala, e muito triste, muito abalada. Esse é um momento que os jovens precisam. Por que eu falo tanto jovens? Porque é o público que às vezes chega, bebe, e nem se importa de onde veio aquela bebida, ou acha que é um sintoma normal de ressaca, porque eu bebi demais, estou com muita dor de cabeça. Um dos áudios em que esse jovem fala, ele conta que a dor de cabeça era extrema. Que era uma dor de cabeça que ele nunca tinha sentido e que ele queria passar o dia inteiro na cama dormindo porque ele não suportava a dor que ele estava sentindo, que era ruim até para abrir os olhos. Então, existe uma dor de cabeça pela perda da noite, existe uma dor de cabeça pelo álcool ingerido em excesso, mas existe essa dor de cabeça que ela é latente, que ela é mais severa e que ela pode ser algo mais grave. Então, fica esse alerta aqui para vocês. Pode colocar, Cássio, outra imagem também, por favor, que eu mandei para você. Porque assim, o metanol, antes da gente entender sobre esses sintomas, a gente também tem que entender sobre a composição desse tóxico. O metanol, ele é um composto orgânico da família dos álcools. Então, por isso pode acontecer ali de você não identificar essas substâncias no organismo, de você não identificar essa substância pelo sabor, porque é uma bebida alcoólica contendo um álcool também. Então, você não vai ali distinguir em primeiro momento. Então, o etanol, ele é sim líquido, e ele é muito perigoso para a saúde. É um dos mais importantes insumos da indústria química. Ele é utilizado para sintetizar produtos químicos na produção de adesivos solventes, pisos e revestimentos. Olha só a gravidade disso. Ele é semelhante ao álcool que é presente na cerveja, no vinho e em outros destilados, mas é muito mais barato de produzir, o que torna uma escolha muito mais atraente para a adulteração, já que é dificilmente possível perceber essa fraude durante o consumo. Então, quando a pessoa ingere a bebida alcoólica adulterada com o metanol, esse metanol é metabolizado no fígado, formando ali compostos altamente tóxicos para a saúde. Ele forma um ácido fórmico, que é um subproduto que ataca o cérebro, principalmente o cérebro e os olhos, podendo causar então aí a cegueira. Pode levar ao coma, porque ele também atinge ali muito o cérebro e pode até mesmo resultar na morte. Os sintomas iniciais, eles podem ser confundidos aí com uma intoxicação alimentar ou até mesmo uma intoxicação alcoólica, a famosa ressaca. Por quê? Porque causa uma descoordenação, a fala fica prejudicada, tem confusão mental, a pessoa passa a ficar ali com lapsos de memória, esquecimento, não sabe direito o que está fazendo, então o corpo fica muito mole, ou o corpo também pode ali ter alguns espasmos, além do vômito e muita tontura. Então, a intoxicação alcoólica acontece dessa forma. Quando o metanol é ingerido, ele é metabolizado no fígado.
e esse fígado passa ali por um processo de intoxicação, manda essa substância para a corrente sanguínea, que chega com muita rapidez até o cérebro e também até as córneas, ou seja, os olhos. O que pode causar aí a cegueira, que foi o caso de uma jovem lá em São Paulo e um outro rapaz que teve 50% da sua visão ali, então, perdida, comprometida. E que tristeza, né, gente? Que tristeza. Infelizmente, a gente vê esses casos e ainda assim fica, né, com aquela questão de, meu Deus, por que as pessoas são tão horríveis desse nível, né? O metanol, como eu expliquei a vocês, ele é utilizado aí para pisos, revestimentos, solventes. Ele sim é bem parecido com o álcool presente em bebidas normais, comuns, como vinho, vodka, gin. Ele pode ser confundido, só que ele é muito, muito tóxico. Então, é muito perigoso. E fica esse alerta, tá? Eu acredito que agora deve começar um processo de investigação para que essas famílias que foram lesadas, esses jovens que agora encontram aí a sua saúde do jeito que está, porque só saíram para se divertir e infelizmente foram vítimas dessa situação toda, para que cheguem rápido até essas empresas, até os responsáveis. A gente espera que chegue o mais rápido possível, porque precisa haver uma resposta. Precisa haver uma investigação para que outras empresas não comprem essas bebidas adulteradas, né? Porque infelizmente vai chegar até outras pessoas e farão outras vítimas. Então fica esse alerta para você de casa, e tendo outras atualizações sobre essas bebidas adulteradas com metanol, essa substância tóxica, a gente volta aqui com vocês. Olha, uma outra notícia que a gente tem para vocês é que um homem de 31 anos, ele morreu após escorregar de uma altura de aproximadamente 200 metros. Ele tentou ali tirar uma foto, então, em o Monte Nama, na China. No momento, então, em que ele está fazendo ali a sua selfie, ele acaba escorregando e, então, ele perde a vida. Olha, segundo ali aos alpinistas que estavam presentes naquele momento, ele teria se soltado das cordas de segurança que o prendiam para tirar a selfie e, além disso, ele estava sem um machado de gelo. O Pico Namá, ele é considerado, então, ali muito perigoso, exige muita experiência, muitas técnicas dos montanistas devido às dificuldades ali e aos perigos, ou seja, aquele machadinho que eles precisam, então, utilizar, ele não estava. Por quê? Porque quando você está subindo, escalando o gelo, você utiliza daquilo para você se segurar, se firmar, ter uma segurança maior. Além disso, as cordas também são utilizadas ali pelos alpinistas. Então é muito, muito perigoso. A gente tem um caso de uma brasileira que depois desse episódio a gente volta aqui a falar com vocês, que foi a Juliana Marins. Ela infelizmente foi vítima aí então de muito descaso, claro, mas de uma tragédia fatal. A Juliana, ela fazia uma viagem, um mochilão pelo Brasil e resolveu conhecer a Europa. Ela falou, olha, já conheci muitas coisas aqui no Brasil, as belezas naturais, agora eu quero conhecer o mundo. Ela vai para a Europa, ela conhece ali o continente asiático também. Ela chega então a fazer alguns registros nas redes sociais. A Juliana, ela era natural do Rio de Janeiro. E a família então recebe uma imagem do momento em que ela despenca do Monte Rinjani. Eles recebem essa imagem, uma ligação, e começam ali os pedidos nas redes sociais para que a jovem fosse amparada, para que ela fosse socorrida. Mas infelizmente o resgate só chegou depois, de forma voluntária. Cerca já de 48 horas depois, às 72, o resgate chega até o corpo da Juliana, que já estava sem vida e muito machucada. Mas agora a gente passa para vocês aí, já tem em produção a imagem, o vídeo.
谁的？我操！哎！Olha, a gente consegue ver pelas imagens, olha, outros alpinistas que estavam ali também com câmeras gravando, olha só. Um terceiro passa ali já escorregando pela neve, a gente vê ali a imagem, ele tenta até se apoiar, mas não consegue. Ele desceu ali o monte abaixo. De fato, ele escorrega, porque ele se soltou ali dessa corda. A gente vê até esses dois rapazes, olha, o de amarelo e laranja segurando por essa corda aí de resgate e que é uma forma também de segurança. Essas testemunhas contaram então que o rapaz não estava também com a machadinha então que ele utilizava. E ele precisava dessa machadinha porque ela teria ajudado ele ali a se apoiar nessa descida. Então é muito perigoso. Esses esportes radicais, essas aventuras, trazem sim uma sensação de liberdade a quem faz, a quem gosta de praticar. Claro que deve ser uma sensação única, né? Você vê ali de cima, contemplar essa grandeza, o dia raiando, porque eles saem já no finalzinho ali da noite, pegam o dia amanhecendo. Uma paisagem muito bonita de se ver, mas é muito perigoso, tá? Esse monte aí que fica localizado na China é muito perigoso, exige muita experiência dos alpinistas. Então não é só uma vontade, não tem que ser só um sonho, um desejo, mas também tem que haver responsabilidade, tá? Porque o resgate, para chegar num local desse, gente, é muito difícil. Pérola, mas a gente não pode mandar um helicóptero, não pode mandar um avião. O Estado, o país não pode ajudar de alguma forma? Pode. Mas a gente sabe que é, demorado, tem custos. E assim, infelizmente, a vida de um cidadão normal, que não interessa politicamente a essas pessoas, a essas autoridades, infelizmente o corpo vai ficar lá, à mercê da população fazer barulho, fazer alarde, e aí sim, a mídia cai em cima. Aí aparece uma ajudinha daqui, uma ajudinha dali. E o caso da Juliana Marins foi um desses. A Juliana, ela era publicitária e resolveu fazer esse mochilão pela Europa, pela Ásia. Ela chegou então a Lombok e ela decidiu fazer uma trilha no Monte Rinjani, que fica localizado na Indonésia. A morte da jovem foi confirmada 4 dias depois, após o desaparecimento que teve uma grande repercussão na mídia brasileira. A irmã da Juliana fazia muitos vídeos pedindo por ajuda, pedindo por respostas e principalmente para entender como que um parque daquele, com um monte daquele, sabendo dos perigos e além de tudo, de casos também de outras pessoas que haviam escorregado por ali, não tinha sequer uma pessoa para ajudar. O que acontece é que a Juliana, ela então ficou desaparecida no dia 20 de junho deste ano, 2025. Ela então estava ali em um vulcão que era ativo, cerca de 3.726 metros de altitude. Segundo a família da jovem, ela teria sentido então ali uma fadiga, um desconforto durante a escalada e ela pediu então para ficar um pouco descansando. Quando então ela teria sido deixada para trás pelo guia, sozinha por mais de 1 hora. E que ela então teria escorregado de uma trilha durante a noite. Olha só, vou repetir novamente para vocês. Ela teria se sentido mal, pedido para descansar. Ela foi deixada pelo guia, que seguiu com o pessoal. Ela ficou cerca de 1 hora sozinha e ela havia então escorregado em uma trilha durante a noite. Ela caiu cerca de 300 metros abaixo do caminho principal. No sábado pela manhã, ela foi avistada então por um drone. Uma equipe que chegava ali até o local percebeu que
A terra estava movimentada, parecia que alguém tinha escorregado, tinha mãos. Eles começam a olhar e percebem ali então a lanterna da Juliana, que já estava a 300 metros daquele local. Eles então mandam o drone com um papelzinho escrito que eles estariam avistando a jovem e queriam ajudá-la. Eles colocam ali tudo bonitinho para que a jovem se acalmasse e entendessem que já sim haviam a visto. No entanto, o que acontece? A família recebe essa imagem e recebe a ligação. Eles entendem que é a Juliana naquele vídeo, até porque a roupa da Juliana era a mesma daquela jovem. E aí que começa aquela saga terrível. Em busca da Juliana Marins. Eles começam a pedir ajuda para o governo local de Lombok, que fala que não tem dinheiro, não tem recursos financeiros e muito menos de resgate, porque a equipe mais próxima ali de Lombok, desse local, do Monte Rinjani, fica a 72 horas. Ou seja, tinha que fazer uma luta para essa equipe chegar lá e conseguir buscar a Juliana com vida. No meio disso tudo, desse desespero em que o Brasil se concentrava esperando por notícias da Juliana, um homem, o Adam Rinjani, que é um alpinista bem conhecido lá em Lombok, na Indonésia, ele era assim, top, um dos melhores alpinistas, que já faz isso há muitos anos, então ele tem muita experiência. Com seus recursos próprios, ele decide ir então até Lombok, até a Juliana Marins. Como é uma trilha bem perigosa e assim, altitude muito grande, ele chega lá já muito tarde, é quando ele começa a descer, algo muito perigoso para alguém que só tinha a experiência dele próprio e não de resgate fazer. A equipe de resgate até tentou colocar ali uma corda, mas a corda era muito pequena, não chegou nem a metade do caminho onde a Juliana Marins estava. Então, esse é mais um dos casos onde a radicalidade, onde a vontade de conhecer o desconhecido causou tragédia. Mas antes da gente apontar de que, olha, é algo muito perigoso, você escolhe seguir pelo perigo, pelo risco e o seu amor à aventura. A gente deve apontar a falta de estrutura, a falta de recursos para ajudar esses alpinistas. Até porque não é gratuito para escalar o Monte Rinjani. Não é gratuito. Existe, sim, os guias turísticos. Existe uma equipe que fica cá no iniciozinho do parque, contabilizando quantas pessoas entraram, fazendo ali então a recepção delas e também cobrando os valores. Então a Juliana pagou para estar lá no parque, para escalar aquela trilha, conhecer o Monte Rinjani, que estava ativo o vulcão. E a jovem cada vez mais ia descendo e escorregando. O guia, assim que ele avistou a Juliana, cerca de 1 hora depois que ele volta para o local, percebe que tem alguém gritando. É uma voz bem baixinha, mas que ele deixou a jovem sentada e agora não encontra. Só percebe ali rastros e vozes, então ele começa a procurá-la. Ele até tem uma corda, pelas imagens, a gente vê que ele tenta descer, mas a corda também é muito pequena e ele não chega até a Juliana. É quando ele decide pedir ajuda. E ele não encontra essa ajuda. Também, o alpinista Adam, ele tinha outros amigos que conheciam o Monte Rinjani, decidiram com recursos próprios ajudar a Juliana, passaram a noite ali com a Juliana para que o corpo da jovem não escorregasse, não descesse mais. Algumas pessoas até acharam, e eu fui uma delas, logo no início, que não, impossível esse corpo não ser resgatado daí. Olha só, a jovem caiu. Será que a gente, com tanta tecnologia, século 21, 2025, é inteligência artificial, é carro assim, é isso, aquilo, como ninguém consegue resgatar essa menina? Bom, a resposta é bem clara. Altitude muito, muito alta.
Era um local escorregadio, muitas pedras, se tratava de um vulcão ativo e, além de tudo, se tratava de uma vida que não poderia esperar mais por aquela situação se resolver. Então, a Juliana, ela lutou o tanto que ela pôde. A perícia mostra que ela tentou, sim, levantar do local, mas ela tinha um grau muito alto de miopia, o que dificultou, então, até mesmo que ela se mantesse ali em uma posição mais favorável. O corpo da jovem foi encontrado muito machucado, com muitas fraturas e tinha até mesmo larvas de moscas. O que deixa claro o descaso com essa jovem, porque além das múltiplas fraturas que ela teve, o corpo dela estava muito machucado devido, né, a essa queda muito alta e o corpo cada vez mais ia descendo, batendo por pedras. Ninguém falava de quando resgataria a Juliana. Então imagina ali os momentos de sufoco para uma jovem que queria conhecer o mundo, desbravar a natureza e tinha amor, paixão por isso. Ela fazia mochilão aí por todo mundo e chegou ali em Lombok, fez várias gravações, vídeos lindos. A Juliana, então, ela foi resgatada cerca de 4 dias depois pelo Adam Rinjani, que é um alpinista que fez esse resgate com recursos próprios. Então, fica aqui esse alerta, tá? A gente não precisa só ligar a esse caso da China que aconteceu hoje. A gente não precisa só lembrar do caso da Juliana de 2025, em junho. A gente precisa viver o agora e se recordar do agora. Então, assim, olha, vai fazer um esporte radical? Tem essa vontade de escalar uma trilha, subir um monte, fazer o que for? Primeiro, conheça aquele local. Leia, assista vídeo, se informe, pergunte sobre o que tem ali. Segundo, use roupas adequadas. Use roupas adequadas. Olha, ali faz frio. Põe lá a sua roupinha de frio, casaco, outro casaco por cima, 2 calças, meias, touca. A gente nunca sabe, né, o que nos espera. Aquele local pode sim acontecer de você se machucar, porque tem muita pedra, é muito íngreme. Então vai lá, bota a sua botinha, coloca uma roupa que proteja o seu corpo. A Juliana, quando ela foi encontrada, ela estava sem casaco. Ela estava com um calçado que não protegia do frio que fazia ali no Monte Rinjani, então ela nem estava com trajes adequados, tá? Inclusive, uma das causas da morte foi a hipotermia. Então, a Juliana, ela estava com muito frio, madrugou ali naquele local por várias noites, sentindo muito frio. Então, fica esse alerta para vocês, tá? Até mesmo para quem gosta de conhecer aqui o Brasil, que a gente também tem algumas coisinhas bem radicais. A Pedra da Gávea, que faz aquela fotona bonita. Então, é bem perigoso também, tá? Cachoeiras, e o que eu mais vejo é a gente inventando moda em cachoeira, inventando pose. Tem gente também que salta disso, salta daquilo. Busque primeiro se informar, porque resgate, nesses casos, infelizmente, ainda fica muito a desejar. Tanto pelo Estado, quanto também pelas próprias empresas que fornecem esse tipo de adrenalina. Então, a gente faz ali os passeios. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem clássico e bem tradicional. Passeio de quadriciclo. Gente, quadriciclo é muito perigoso. Muito. Vocês não têm noção, é muito perigoso. Por quê? Porque você não anda com equipamento nenhum. No máximo é um capacetezinho que é fornecido ali pela empresa. Mas as trilhas são perigosas. Uma queda pode, assim, trazer fraturas, sequelas e até mesmo a morte. Barra Grande tem um mirante muito lindo, algo assim, surreal. Que você olha dali de cima, você vê o esplendor da natureza. Mas para chegar lá naquele topo, é um sufoco, hein? É uma área muito íngreme, com muito mato e muita areia. Eu nem sei como é que funciona isso, mas assim, é areia, é mato de um lado, é areia de outro. É muito ruim, mas eu já subi. Então, por isso eu falo até com propriedade. É muito perigoso. Eu subi assim, meu Deus, não sei se eu volto mais daqui de cima. É muito, muito, muito perigoso. Então, fica o alerta.
a gente também tem que ter clareza das nossas escolhas e saber que existe o perigo. Se você escolhe viver essa adrenalina, infelizmente, existem consequências. Pode ser que nada aconteça, é o seu dia de sorte, ou pode ser que, infelizmente, seja ali o dia de azar, né? Então, a gente tem que se precaver, utilizar ali os equipamentos corretos, ter noção de direção, para um caso de quadriciclo também, e se informar de pessoas que já são ali nativos daquela área, da própria empresa que fornece aquele serviço, aquele passeio, para que as coisas fiquem ali mais claras, né, mais objetivas, para todo mundo sair bem. Por quê? Porque a gente gosta de aventura, a gente gosta de viver, desbravar, mas tudo tem um limite, inclusive a própria natureza cobra, né? A própria natureza cobra de nós esse respeito e para que a gente faça tudo da maneira correta, né? Então fica aqui esse alerta para você de casa que nos assiste. Além desse alerta do metanol, esse alerta aí também para quem gosta de fazer, então, esses tipos aí de esportes radicais. Por quê? Porque esporte radical, gente, deve dar uma aventura e tanto, hein, Cássio? Cássio, você gosta, Cássio? Cássio já disse que não. Pois é, há quem pule, Cássio, de asa delta. Tem a galera que gosta de pular de paraquedas. Eu fico assistindo esses vídeos. Gente, eu gosto de assistir esses vídeos. Eu acho assim muito, muito, muito massa. Do vídeo. Pérola, você vai lá? Não, eu não. Eu ir lá pular, de... Deus me livre. Vai que não é meu dia, Cássio. E aí? Como é que acontece? Como é que a gente faz, né? Pois é, então assim, tem que também se precaver. Existe a responsabilidade aí desse parque da China e também do Monte Rinjani, que assim, aqui entre nós, não forneceu ajuda nenhuma. Então, se não há preparo para fazer um resgate, não há nenhum motivo para que essas pessoas subam até esse monte, concordam? Bom, assim eu acredito. Aconteceu também aqui em Santa Catarina um episódio desse. Uma família que saiu para fazer uma trilha com a criança, gente, uma criança. Pelo amor de Deus, existem locais que são inapropriados para adulto. Imagina só para você fazer uma trilha com uma criança. Deus que me livre, não. Eu fiquei assim assustada vendo as imagens. Era um penhasco enorme. Era algo assim assustador, de fato, de você imaginar de levar uma criança para passar uma noite subindo ali, aquela ladeira, nunca na vida. Então, existem sim os locais que fazem esse tipo de esporte, de passeio, mas você precisa se precaver. Existe a equipe de resgate? Bom, existem as ferramentas corretas? Quanto tempo é de trilha? Já teve alguma queda? O que a gente faz em um caso desse? Ah, Pérola, é ser muito pessimista. Não, você tem que precaver, porque a sua vida só pertence a você. Depois que acontece a tragédia, ninguém vai chorar lá por você. Ninguém. É sua família que fica de cá tentando te ajudar, tentando resgatar. Então, é bom que a gente saiba aonde a gente está se metendo, né? O que a gente vai fazer com as nossas escolhas. Mas hoje também aqui é dia de Dalila. Hoje tem os 10%, né, Cássio? Hoje vem aí muita motivação profissional, aquelas dicas para você de casa que nos acompanha. Depois aqui do quadro, os 10%, eu volto com mais informações aqui do Sul e Extremo Sul Baiano, muitas notícias para você que nos acompanha. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí os 10% da Lila Reis. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Nós estamos aqui sempre para contribuir com o seu crescimento. E hoje nós temos um tema muito relevante e interessante que compõe 80% do ser humano. Você aí sabia que você não é apenas razão, mas sim emoção? A gente quer falar hoje de uma inteligência que todos nós precisamos e que existe uma carência muito grande recentemente, que é a inteligência emocional, bem como a inteligência relacional. Eu sempre falo aqui que a nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela, ok?
E a gente pode mensurar a nossa vida com base nessas relações humanas. Tudo começa e termina em pessoas. E eu trouxe uma convidada que tem uma competência gigantesca, inquestionável, para nos auxiliar nesse raciocínio, ok? Para que você aí aprenda melhor se relacionar em todas as áreas da sua vida, ok? No quesito profissional, no quesito relacional, amoroso, no quesito de se relacionar com você mesmo. Porque todo relacionamento que externamos, ele está vinculado à relação que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu gostaria muito de chamar aqui a Ana Artigas, é uma profissional maravilhosa de Curitiba e a nossa convidada. A gente não combinou a roupa, né? Mas isso está mostrando que é uma coincidência muito boa, que a gente tem gostos parecidos. A gente está aqui de azul, ama azul, né, Ana? Você é muito linda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Os 10%, onde a minoria está nos 10%, a minoria que tem resultados diferentes, porque sabe se relacionar de uma maneira diferente. Tudo bem, Ana? É verdade, minha querida, tudo bem. E além do bom gosto, a gente tem uma super sintonia, né? Sim, eu quero logo, gente, apresentar. Não combinamos e estamos juntas. Sim, eu quero apresentar, gente, Ana Artigas. Ela é neuropsicóloga, especialista em relacionamentos inteligentes e relações humanas. Ela é escritora best-seller, tá? Inteligência Relacional é o nome do livro dela. É coautora também dos livros Soft Skills e Lidere como os Grandes. Ela é mestre em neurobusiness pela faculdade da FCU, lá na Flórida, tá, gente? Onde ela também validou sua teoria com o método classe, as 6 habilidades da inteligência relacional. Ela também é MBA Executivo Internacional pela FGV, mais de 25 anos de experiência em liderança e gestão. Ela é mentora de executivos, professora de MBA e diretora do Instituto Ana Artigas. Como escritora e colunista, ela participa também de debates em canais de TV e rádio. Ela dissemina a inteligência relacional através de mentorias, treinamentos, workshops, palestras presenciais e online. E muito mais. O currículo é extenso, a competência é extensa, jovem, bonita, do bem, principalmente. E aí eu já quero começar, Ana, a gente batendo esse papo para a gente começar aí a nossa largada. Quais são os maiores desafios hoje dos relacionamentos? Desafios dos? Relacionamentos. Ah, sim. Bom, são vários, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, que na maioria das vezes não somos nós que adoecemos, são as nossas relações, né? Então, na verdade, relacionamento é tudo. Você está bem com as pessoas que você ama, que você gosta, que você interage, a gente fica leve. Quando os perrengues começam a acontecer, tudo se desequilibra, né? Então, na verdade, o relacionamento é uma ferramenta poderosíssima de sucesso e de equilíbrio na vida da gente. Então, acho que esse já é um ponto super importante para a gente entender por que a gente tem que desenvolver essa habilidade. Perfeito. Como você disse que relacionamento é tudo, então, mestra, como que a gente já vai desenvolvendo? Como se relacionar melhor no quesito profissional? Vamos começar no profissional. Ótimo. Veja, e acho importante você falar do profissional, porque o líder que consegue ter uma boa inteligência emocional e relacional, ele engaja melhor, ele traz melhores resultados, as pessoas gostam de estar perto dele, né? A liderança fica muito mais humanizada. E quando a gente também nos relaciona bem com a nossa equipe, com os nossos pares, com as pessoas que estão próximas da gente, sem dúvida nenhuma, os resultados ficam muito mais ativos, né? Porque você diminui a competição e você aumenta a conexão, que é o que a gente quer. Então, veja, e aí, obrigada por ter falado do livro, né? E da questão todo envolver enquanto ciência, enquanto conceito da inteligência relacional, que eu fui validar lá fora porque ela é uma ciência, né? E eu criei um método chamado método classe,
Que o que é classe? Eu sempre digo para as pessoas que classe nada mais é do que a forma elegante com a qual a disponibiliza para o outro, né? A classe está no muito obrigada, no com licença, no puxa, desculpa, eu errei, nossa, eu acho que você tinha razão. Às vezes eu brinco que são aquelas palavrinhas mágicas que os nossos pais nos ensinaram e a gente esquece de fazer. A gente vai esquecendo, a gente vai entrando numa loucura do dia a dia e a gente esquece do básico dentro das relações, né? Então, o classe, ele vem com esse propósito para mostrar que o C do classe é a consciência. Como que eu consigo ter consciência sobre as minhas habilidades, sobre quem sou eu de verdade, né? Sobre o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de entregar. Então, primeiro eu tenho que começar por um nível alto de consciência. Diga lá. Já começa com essa letra C, maravilhoso. Então vamos, antes de falar da inteligência relacional laboral, vamos falar da inteligência relacional com a gente mesmo? Que é essa comunicação que a gente trata com a gente mesmo, com esse C que você acabou de mencionar? Perfeito. Porque é exatamente isso. Primeiro a gente tem que se relacionar com a gente mesmo. Uma relação saudável, positiva e até estratégica com a gente, né? Quando você consegue entender até onde você consegue ir, quais são as suas habilidades, de que forma você age, como controlar um pouquinho os teus impulsos, né? Como não agir de uma forma tão reptiliana, tão básica, tão basal. A gente começa a entender primeiro isso, para daí a gente conseguir entender o outro. Por isso que o classe começa com o C de consciência e termina com E de empatia, não ao contrário. Às vezes a gente acha que a gente é empático, mas se nós não formos capazes de olhar para nós mesmos, nós jamais conseguiríamos ser empáticos. E é uma coisa muito louca, porque todo mundo que eu converso, quando eu dou minhas palestras e meus treinamentos e tal, eu pergunto, gente, quem é empático aqui? Todo mundo levanta a mão, né? E eu digo, ok, então vamos pensar o seguinte, se fôssemos verdadeiramente empáticos, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nós teríamos conflito, menos guerra, menos traição, menos confusão na nossa vida, né? Pessoal e profissional. Então, essa relação primeiro comigo mesmo, ela é fundamental, qualquer qualidade no relacionamento. O primeiro passo relacional é estar bem comigo. E ter habilidade e um pouco de confiança e coragem para a gente se conhecer. Porque aí eu digo o seguinte para as pessoas, a gente só vai com o outro até onde a gente foi conosco próprios, né? Com a gente mesmo. Eu não levo uma criança para fazer uma trilha se eu nunca fiz. Eu não sou louca de expor uma pessoa frágil, né? Ou que não sabe se defender para fazer uma trilha. Se eu me conheço e sei que caminho eu vou fazer, ok, vem comigo e vamos lá. Agora, ok, vem comigo, não sei para onde é que eu estou indo, fica um pouco estranho, né? Aí, assim, os dois começam a se bater, 2 ou 3, ou uma relação inteira, um grupo inteiro, e não se chega a lugar nenhum. Né? Perfeito, então, perfeito. Essa relação... Com certeza, começa com a gente mesmo. Isso, e a questão da liderança é justamente isso, abrir caminhos pela própria experiência. Eu também amo liderança, a gente trabalha com uma metodologia de liderança também, e é basicamente isso, né? Eu abro caminhos pela minha experiência, e como eu descobri um caminho melhor, abrindo o caminho que já é dificultoso, existem desafios, eu vou trazer alguém para o lugar seguro. Né? E essa relação que eu tenho com o outro é um espelhamento de como eu me vejo, como eu me relaciono comigo mesmo. E aí a gente pode dizer também que é o diálogo interno, né? É o diálogo que eu tenho comigo mesmo. O como eu falo comigo, eu me comunico comigo, eu vou me comunicar com as pessoas. Então isso realmente é imprescindível, é maravilhoso. Amiga, Ana, diz pra gente aí agora no quesito laboral, tá? Nos seus mais minuciosos detalhes. Você como palestrante, você também que sempre está aí em empresas, quais são os desafios das empresas no quesito aí do clima organizacional que super tem a ver com a questão da inteligência relacional? Pois é, veja bem, na verdade assim, aquilo que a gente comentou um pouquinho da liderança, né?
quando a gente não consegue uma equipe, quando a gente não consegue trazer as pessoas para a gente não consegue criar um ambiente positivo e produtivo. E isso, o que acontece? Voltando àquela questão, se eu não sei quem sou, se eu não sei quais são as habilidades das pessoas que estão perto de mim, como que eu vou fazer uma entrega consistente? Como que eu vou manter um ambiente equilibrado? Não tem como, né? Porque assim, se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa desenvolta, assertiva, objetiva, mas eu não sou, por exemplo, afeita a detalhes, tá? E eu tenho alguém na minha equipe, ou que trabalha do meu lado, que tem essa habilidade. Quando eu entendo isso, e eu estou dentro de um projeto onde várias habilidades são importantes, e eu olho para o outro e digo, nossa, olha que legal isso que essa pessoa faz. Se eu trouxer ela para cá, a gente vai conseguir juntar forças, somar forças e entregar melhor. Isso é positivo para quem está na organização, né? Para você enquanto profissional que está entregando, é fundamental para a equipe, é fundamental para o resultado, para o processo, para o líder, para o cliente e para o mercado de forma geral. Percebe? O mundo entra numa engrenagem positiva que vai nos levar mais longe. Ao contrário disso, na contramão disso, se eu não olho para você enquanto uma pessoa capaz de entregar, mesmo que você seja diferente de mim, porque a grande diferença e dificuldade das pessoas é essa. Eu sou bom nisso, eu me basto, se eu fizer eu sou melhor, eu vou entregar mais, e eu não olho no que o outro me complementa. E é impossível que todo mundo seja perfeito em tudo, isso não existe, né? Então, assim, se eu tenho um tipo de habilidade, outro tem outro, eu consigo olhar para ele e dizer, nossa, que legal isso que você faz, vamos fazer junto e vamos entregar melhor. A engrenagem é extremamente positiva e colaborativa. E isso em tudo, vamos pensar, a gente falou da liderança, né? Mas vamos pensar na venda. Se eu consigo ter uma engrenagem com alguém que vende tanto quanto eu, que faz coisas legais, um é mais caçador, outro é mais fazendeiro, um é mais detalhista, outro é mais rápido, mas eu consigo criar uma conexão com isso, a minha taxa de conversão aumenta, a minha fidelização aumenta, os meus lucros aumentam, a equipe cresce em conjunto. Mas, infelizmente, as pessoas dentro das corporações ainda pensam muito mais na competição e na acusação, em puxar tapete um do outro, em tentar dizer quem é melhor, e não pensam de forma coletiva. E daí os resultados não acontecem. E essa é uma grande... Desculpa. Não, pode falar. Perfeito. É grande parte importante da entrega e da percepção da importância da inteligência relacional. Que quando eu estou praticando isso, entendendo a minha relação com o outro, os resultados são fenomenais. De empresas, eu também tenho essa experiência, essa vivência de andar em grandes corporações, multinacionais. E o que a gente vê? A cultura organizacional é muito importante. E tem uma frase que eu sempre digo, né? Que as pessoas estão cansadas de pessoas que falam bonito. A gente quer gente que age bonito. Falar, papagaio fala, né? E na verdade o exemplo, quem de fato somos, é o que vai detectar se realmente existe credibilidade ou não. Quando a gente fala de liderança, a gente entende que nas corporações existe o jogo do ego. Por quê? Porque a própria equipe, o próprio time, ele é a cara do líder dele. Certo? A cultura é a cara da liderança que se tem. Então, muitas das vezes, o líder que tem esse problema de ego, de entender e ser humilde e inteligente e falar, olha, eu não tenho essa habilidade que é muito importante, vem aqui que vamos somar junto, o reconhecer, né? Eu acho que isso é muito importante, é o que falta muitas das vezes em muitos líderes e muitas empresas, corporações, é entender que a humildade é a inteligência. De você falar, você é muito bom nisso. Perfeito. E então vem comigo, né? Porque o outro vai se sentir importante, feliz e vai ter um resultado bacana, como você falou. O resultado vem disso, de multiplicar e não dividir. Mas aí vamos lá. Vamos supor, Ana, que a gente tem aqui líderes, empresários daqui da Bahia que estejam nos assistindo agora e que jogam no jogo do ego, certo?
Eles jogam o jogo do ego, então eles não reconhecem, eles não admitem o que não sabem, certo? E tampouco ensinam seus colaboradores a tratarem assim uns aos outros. E aí, Ana, como a gente trata essa doença em pouquinhos minutos para esses nossos cabeçudos que tem muito potencial, mas o ego, a falta de humildade tá cegando? Isso é uma complicação mesmo, né? E eu sempre digo para os líderes, contratem pessoas gentes de você, porque quando você começa a contratar igual, todo mundo entrega igual e todo mundo erra igual também, né? E aí quando você fala do ego, ele também vai contratar talvez pessoas assim, e daí imagine, né? Uma junção desastrosa. Mas eu acho que assim, né? Eu acho que assim, o que é importante nessa equação? A gente entender exatamente o que você falou. Primeiro que eu só consigo ser bom o suficiente na soma de habilidades. Isso é um fator básico. Eu não sou ninguém sozinho, né? Desde que nascemos, somos validados pelo outro. A gente não aprende nem a comer, a se vestir, nem a falar, nem a andar se nós não tivermos alguém que nos suporte, né? A minha linguagem só acontece quando eu escuto o eco de outra voz. Se eu não ouvir alguém, eu aprendo a falar. Se não tiver alguém para me ensinar, eu não sei nem mastigar direito, porque eu não sei que tamanho, que proporção, que cheiro, que gosto. Os pais vão inserindo alimentos aos poucos para a criança aprender a comer, né? E isso, a partir daí, em tudo que a gente faz na nossa vida. Em tudo nós dependemos do outro. Para sobreviver, a gente depende do outro. O único registro que a gente tem na história é alguém que conseguiu sobreviver lá porque foi alimentado e criado por macacos, que de uma forma muito próxima nos ajudaram, né? A história dos lobos, que muita gente fala, e que também é uma historinha que existe por aí, que não é bem verdade, porque o lobo não conseguiria alimentar uma maçã, né? Mas, enfim, a gente precisa do outro para sobreviver. Então, essa coisa egóica, ela é um absurdo. Ela não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas ficam girando em torno delas mesmas. E eu também costumo dizer o seguinte, né? Aí a gente fala de novo da questão da empatia. Puxa vida, a gente, até para ser altruísta, a gente tem que entender que o egoísmo não leva a nada. Quanto mais egoísta eu sou, menos eu consigo desenvolver pessoas, menos eu consigo trazer resultado, menos eu consigo mostrar o meu potencial, porque daí eu fico girando em torno de eu mesmo. Então, eu acho que, assim, segue perceber isso, começar com a consciência, e daí vou falar rapidamente as outras habilidades, só para vocês terem uma clareza, né? Então, é consciência, o L de liberdade, o A de atração, que é o ser visto pelo outro, o primeiro S de segurança, o segundo de sabedoria, e aí eu chego na empatia. Então, eu tenho que passar por todos esses passos para ter uma boa relação com o outro. Se eu não respeito a liberdade dele, eu não vou a lugar nenhum, porque as pessoas já, puxa, opa, o que esse líder está fazendo aqui, que ele não me engaja, que ele não me envolve, que ele não vê quem eu sou, ele não acredita no meu potencial. Então, você começa criando barreiras e não chega a resultado. Perfeito, Ana, muito bom, que método bacana. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando justamente com pessoas, e tudo é relacionamento, né? Eu aprendi e deu muito certo pra mim, tá? E pra você que tá nos ouvindo, pra você que tá nos assistindo, coloca isso no seu coração, na tua mente e haja dessa maneira. A gente só consegue bons resultados quando a gente ativa a felicidade do outro. Porque nós vivemos num campo de sentimento. Olha só, na Califórnia descobriram que o coração é magnético. Ou seja, 95% do ser humano é o que ele sente, né? Volta para ele. Então, nós vivemos num mundo de sentimentos. Ou seja, se eu consigo ativar a alegria, o sentimento de pertencimento, de importância no outro, ele entrega mais. Eu me sinto útil. Porque, de fato, se a gente não serve para viver, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Não é isso, Ana? Então, é um fluxo maravilhoso que cura a nossa alma, cura a nossa insegurança. Porque tudo isso, esse jogo do ego, né, Ana? Como você está falando aí, a gente está conversando, esse jogo do ego,
é pela falta de identidade, pela falta de você acreditar em você mesmo, de você gostar de você e de você entender que como você é suficiente, que você se ama, você ama o outro, você empodera o outro, né? Não tem esse jogo do ego. Então essa cura é maravilhosa. Quanto mais você faz os outros felizes, você é que se torna feliz. E isso é perfeito. Né, Ana? Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo falar de gente. Que legal. Agora, Ana, diz pra gente também relacionamento amoroso e familiar. Deixa eu ver, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou administrar aqui. Porque esse assunto é muito importante. Qualquer coisa a gente faz 2 blocos. Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui de pilares que regem a vida do ser humano no total. Certo? Então, assim... A gente já ouviu muito dizer, quando eu entro no meu trabalho, eu deixo os meus problemas lá fora. Ou quando eu entro em casa, eu deixo os meus problemas atrás da porta. Só que isso é uma falácia. No sentido de, a gente não separa quem a gente é no trabalho ou em casa. Porque quem a gente é em essência vai acabar ressaindo em qualquer momento. No trabalho, nas relações. E aí, amiga... Relacionamento hoje em dia é uma coisa que está muito desafiador, né? Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento amoroso de mãe para filho, enfim, familiar. Como é que a gente tem essa inteligência para lidar com homens, com mulheres, com crianças? Enfim, amiga, dá uma luz aí para esse povo, por favor. Legal, legal. Então, eu acho bacana você dizer isso, porque aí entra um outro conceito fundamental que eu sempre digo da questão da empatia e que a gente aprendeu errado, tá? Se eu perguntar para a maioria das pessoas, você gostaria que fizesse para você, para o outro, o que fazem para você, né? Ou você fazer para o outro o que gostaria que fizesse para você, todo mundo diz que sim. A gente aprendeu isso, a gente ensina isso, é meio bíblico, até na Bíblia está escrito isso de uma forma que nem sempre as pessoas entendem, mas a questão é assim, quando a gente faz ao outro o que a gente gostaria de fazer, que fizessem pra gente, nem sempre a gente acerta. Veja bem, vou te dar um exemplo. Se eu convidasse você para jantar na minha casa hoje, ou a maioria aqui dos telespectadores, eu tenho certeza que metade deles morreria de fome e a outra metade morreria de desgosto, né? Porque o meu prato preferido é ostra. E eu sei que as pessoas, as que gostam de ostra, usam a ostra como um petisco. E elas jantam depois, né? Para mim, se eu comer meia dúzia de ostras, eu tô feliz. Para mim, basta. Eu ia matar as pessoas de fome ou de desgosto. Porque também tem muita gente que não gosta de ostra. Vamos pensar até num exemplo mais clássico. Eu ofereço um suco de laranja para você, que é a única coisa que eu tenho na minha casa. Mas você é alérgico à laranja. Mas eu adoro laranja, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa a gente como referência numa relação íntima, seja com um namorado, namorada, esposo, esposa, qualquer parceiro, ou mesmo com uma criança, a gente tem que partir um pouco do ponto de vista dela. A gente tem que entrar no olhar do outro e não no nosso, né? Eu gosto de ir em festa, então vou convidar todo mundo para ir para a balada. E se o outro não gosta? A gente tem que aprender a negociar, a equalizar. Então um dia a gente vai ficar assistindo um filme, assistindo uma série, no outro dia a gente vai tentar sair, talvez não com tanta gente porque o outro não gosta, mas vamos sair porque eu gosto. Enfim, esta relação igualitária do que um gosta e do que o outro gosta é que precisa acontecer. Mas o que acontece hoje nas relações? As pessoas, elas estão tão egoístas e elas acham, foram criadas e estão crescendo cada vez mais como príncipes e princesas, que é assim, o que eu quero, o que eu gosto, se o outro gostar, tá ótimo, se ele não gostar, azar dele. E daí as pessoas ficam 3 dias juntas e, não quero mais, porque ele falou pra mim que eu sou, eu gosto de azul e ele não gosta de azul, não quero mais saber, né? Por isso que as relações estão tão diluídas, elas estão tão líquidas, elas estão tão incipientes, porque as pessoas só olham para si próprias. Não existe mais conexão relacional. Existe o eu gosto disso, você gosta disso, se você quiser gostar que nem eu, ótimo, se não quiser, tchau. E daí as relações não se sustentam, né? Mas será que não dá para, ok, eu gosto disso, que legal, você gosta daqui, tentar entrar
meio. Vamos tentar. Se a gente fizer isso, se a gente olhar realmente pela necessidade, pelo olhar do outro, fica mais fácil. Com uma criança, que nem você falou, por que às vezes eu não consigo me relacionar com um idoso, com uma criança, com pessoas com deficiência? Por que eu tenho dificuldade de trabalhar com inclusão? Porque eu não me coloco na dificuldade. Né? Porque se eu for uma criança, eu quero sentar no chão e brincar. Se eu for um adulto, eu não quero barulho. Um idoso, eu não quero barulho, eu quero ficar quietinho no meu canto. Se eu for uma pessoa com dificuldade, como é que eu faço para não enxergar e conseguir fazer isso sem ver? Então, assim, será que eu consigo colocar essa venda e tentar fazer as coisas sem que eu enxergue para entender como é que o outro precisa fazer? Qual que é a dificuldade dele? Enquanto um não souber se colocar no lugar do outro, as relações não funcionam. Eu acho que isso é uma coisa importante. Muito importante. Então, empatia é a palavra para uma relação interpessoal, né? A palavrinha aí do seu método, empatia. Quando a gente é empático, a gente realmente consegue se relacionar. E é aquele quesito que você falou, eu vejo muitas pessoas falando, como você mesmo disse. Se não gostar de mim, sinto muito. Mas eu vou te dizer que nós precisamos sim aprender a conquistar, né? E nos relacionarmos com as pessoas por um tempo indeterminado. Porque ainda que um negócio, ainda que algo, né, não funcione, mas o ser humano vale muito. E essa relação, ela tem que continuar acontecendo com respeito, com valor, com entrega, com empatia, independente se eu tive aquilo que eu coloquei expectativa ou não, né? Então, realmente, é maravilhoso, é um tema que a gente poderia fazer um workshop, de fato, muitas palestras, porque a doença do ser humano hoje são as relações, que tudo está relacionado com a inteligência emocional, né, com esse egoísmo. E, infelizmente, a gente tem sido muito impactado de maneira negativa na família, nas nossas relações, nas corporações, por esse egoísmo, né, por esse ego muito aguçado, vestido de empoderamento, vestido de, né, amor próprio, que as pessoas não entendem a raiz da palavra, não entendem o equilíbrio disso e tem se prejudicado a muitos. Ana, você, assim, é uma excelente profissional, amei a tua contribuição e que pena que a gente não tem mais tempo por enquanto. Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui, tá? Pra gente fechar aqui nosso quadro. E a pergunta é, Ana, se você estivesse indo embora do mundo e você, com toda a sua bagagem, com toda a sua luz, com toda a sua empatia, com todo o seu amor, pudesse salvar vidas com o teu conhecimento, qual seria o último e o único recado que você daria para essas pessoas que aqui estarão, para que elas sempre lembrassem de você e para que elas acertassem na vida, para que elas tivessem resultado? Qual seria o teu recado para elas, enfim, nesse planeta Terra? Olha, ai, que legal, que pergunta gostosa é essa. Instigante, né? Mas muito gostosa. Olha, eu gosto muito de uma frase do Jung, né? Eu gosto muito de estudar Jung e alguns autores, por ser psicóloga, claro. E ele sempre diz que quando você está diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Eu achei, esses dias eu estava na igreja e eu passo essa frase. E aí, depois que ele estava terminando o sermão, ele falou, gente, eu sou psicólogo também. Eu falei, agora eu entendi de onde que ele tirou isso, né? Mas por quê? Se eu tiver essa clareza de quando eu estou diante do outro, simplesmente deixar fluir, né? Deixar que o outro fale um pouco mais sobre ele, faça mais perguntas do que dê respostas. Escute um pouco mais do que fale, né? E é por isso que a gente sempre fala, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque se eu me dedico a escutar, eu consigo devolver algo, eu consigo fazer trocas. Mas quando eu sento diante do outro e eu só quero mostrar, às vezes até de forma arrogante, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou conhecedor, o quanto eu tenho que dizer, eu perco a oportunidade de aprender, né? E a melhor forma de aprender é com o outro. Você pode aprender lendo livros, você pode aprender vendo séries, você pode aprender de diversas formas. Mas com a relação, você aprende como você falou, com mais amor, mais carinho, com mais afeto,
né? Ou às vezes até com dor também, porque as relações também trazem dor, mas também ensinam muito. Então eu acho que eu diria isso para as pessoas, sabe? Se dedique a estar diante do outro com o coração aberto, né? Com os ouvidos atentos, com um pouquinho de docilidade, né? Com menos arrogância. Eu acho que se a gente conseguisse, se todo mundo conseguisse fazer isso pelo menos um pouquinho, uma vez a gente teria uma sociedade muito melhor. Lindo, Ana. Eu sinto isso aí dentro, viu? Eu senti aí que você fala a verdade porque você vive isso. E para mim isso é fundamental. É o viver, né? Não é o falar. E eu estava estudando física quântica, eu estava estudando neurociência e tal. E olha que você falou uma coisa que aqui a gente vai fechar com isso. Que nós só evoluímos e crescemos através das relações humanas. Você pode até acrescentar já no seu trabalho, eu tenho certeza que isso já está dentro do seu trabalho. Só vamos evoluir e crescer através das relações. Não tem outro caminho. É relacionamento. Exatamente. Né? Então, Ana, o meu muito obrigada. Você, assim, é excepcional. Breve estaremos também abrindo aí, quem sabe, outros bate-papos aqui para Bahia, para o pessoal te conhecer. Eu gostaria muito que você colocasse aí sua rede social para o nosso pessoal te seguir, seu telefone para quem quiser sua consultoria, suas palestras. E o que você precisar, nós estamos de braços abertos para poder te apoiar aqui na Bahia. Tá bom? Pode falar aí. Ai, que gostoso. Obrigada. Tá bom, olha só, o meu Instagram é Inteligência Relacional _oficial, né? Mas se você digitar lá Ana Artigas, você me acha no Instagram. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todos os canais, inclusive no YouTube, Ana Artigas, tá? E o meu WhatsApp, se você quiser manter contato, é 41 Curitiba 999-836333. Então, se quiser, manda sinal de fumaça, né? Pergunta alguma coisa. Eu realmente estou sempre ao que vem para mim. E eu atendo muito com relação a treinamento, palestra e mentoria. Então, estou à disposição e agradeço o canal de vocês. O convite foi delicioso. Obrigada mesmo. Me senti aquecida, me senti com o coração quentinho, né? Você é sensacional também. Adorei falar com você. Obrigada pela tua abordagem desde o começo, pelo teu carinho. E desejo muito, muito sucesso aí para todos vocês. Ok, a gente recebe isso, recebe o nosso carinho também daí, Ana. Um grande beijo, muito obrigada. Pessoal, segue ela lá, mantém contato e que Deus te abençoe nessa caminhada, tá bom? Um grande abraço. Amém, amém, Dalila. Um beijo. Até. Beijo, tchau, tchau, Ana. Tchau. E é isso aí, a gente continua aqui incentivando você a aprender a se relacionar melhor. Quando você entender que a sua vida vai mudar através das relações e se você se posicionar cada vez melhor, você estará em um lugar cada vez melhor através das relações, com certeza você vai ter amado experienciar essa jornada, tá bom? Um grande abraço para você e que você aí tenha cada vez mais inteligência relacional. E hoje também é dia de Bem Viver com Priscila Cel. Aquelas dicas de saúde, qualidade de vida e, claro, mais um episódio especial que você confere aqui no TVI News, canal 24.2 ou através do YouTube. Então, por isso, pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de cuidado, saúde, longevidade e, claro, você pega as melhores dicas através do Bem Viver. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E por aqui estamos de volta com a nova temporada do Bem Viver, mais entrevistas, muitos conteúdos para vocês. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre dor, medicina da dor. A dor é um tema universal, é um problema que afeta muitas pessoas em todo o mundo. E certamente, alguma vez na vida, você já deve ter passado por algum processo de dor. E a medicina da dor,
ela é uma especialidade médica que ela tem esse cuidado, essa atenção o diagnóstico e o tratamento de pacientes que têm dor e precisam ter melhora na qualidade de vida. Hoje vamos falar com uma especialista que vai falar aqui quais são as principais queixas que ela ouve em seu consultório sobre dor, quais são as causas e também as alternativas às abordagens terapêuticas para poder tentar aliviar, para lidar com essa situação tão desconfortável que é a dor. Então, estamos aqui com a doutora Josiane Cristina. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutora, é uma satisfação nossa estar aqui, né? Termos você aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência sobre dor. A medicina da dor é algo que cada vez mais tem crescido. Os estudos, né? A tecnologia também tem avançado bastante. E isso só vem a ser benéfico para os pacientes. Hoje nós vamos falar muito sobre várias dores, tipos de dores aqui. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse qual é a sua formação, sua área de atuação, para os nossos telespectadores te conhecerem um pouco mais. Obrigada pela presença de vocês, é um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Josiane Cristina, sou médica, anestesiologista, especialista em dor e em acupuntura. Então, nós realizamos os tratamentos e diagnósticos para os mais diversos tipos de dores. Olha, doutora, parece até um pouco óbvio falar sobre dor, né? Vai falar de dor. Todo mundo sabe o que é sentir dor, né? A sensação, sim, mas falando tecnicamente, o que é a dor? Então, nós tivemos, inclusive, até uma alteração no conceito técnico do que é a dor. Porque antigamente a dor não era vista como uma experiência sensorial. E hoje, falando de dor, nas nossas experiências foi feito um estudo e tecnicamente hoje a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, geralmente associada a uma lesão ou não. E isso faz com que o organismo entenda que ele está em perigo e ele precisa tomar alguma providência. Então, é um mecanismo de proteção para o próprio organismo. E nem sempre só vinculado a uma lesão física, mas uma lesão emocional sensorial, que são voltado para uma abordagem mais ampla. Interessante que tem se notado um número maior de pessoas que relatam a queixa de dor. Isso tem uma associação com os tempos mais modernos, com a correria do dia a dia, com o estilo de vida, doutora? Nós temos uma relação íntima do estilo de vida com o comportamento, a durabilidade e o nível de dor. Eles estão intimamente ligados e é uma relação complexa e multifatorial. Por quê? O estilo de vida ele pode propiciar a dor, ele pode estar mantendo o quadro doloroso ou até piorarem as dores. Um paciente que é tabagista, que não pratica atividade física, que não tem um hábito de sono regular, que tem um estresse desencadeante, é um paciente em que as dores vão ficar piores, um paciente que a dor vai durar mais tempo. Então, assim, uma pessoa com estilo de vida saudável, com alimentação controlada, com hábitos bons, que pratica atividade física, com um sono regular, será uma pessoa com menos tendência a cronificar esta dor ou com uma menos tendência para que esta dor seja tão intensa. Ou que se torne crônica também, né? Ou se torne crônica, com certeza. Por quê? Hoje em dia nós falamos muito em obesidade. Mas a obesidade, para um paciente com dor, não é só um fator mecânico sobrepeso. A obesidade, por si só, é uma doença inflamatória. Então, ela gera citocinas inflamatórias. Então, um paciente perpetua o seu quadro de dor, não apenas pela sobrecarga mecânica da obesidade, mas por toda a reação inflamatória que esse indivíduo tem no organismo dele e que, além daquela dor, facilita para aparecerem novas outras dores. Então, por isso que nós sempre batemos nessa tecla da qualidade de vida, da nutrição, escolher melhor o seu alimento, escolher melhor o seu hábito de vida, porque tudo isso faz com que você não cronifique sua dor ou que, se ela já esteja cronificada, que ela tenha uma menor intensidade. Essa informação da obesidade é válida até para sinalizar, alertar as pessoas
Quem pensa que é só pela questão mecânica, como ela disse, não. É um estado inflamatório. Então, essa pessoa obesa, ela vive um estado inflamatório, onde ela vai atrair até outras doenças, como a doutora falou aqui. Então, todas essas recomendações que ela está fazendo aqui, é sempre válido a gente ressaltar e repassar isso para quem precisa. Porque viver no estado de obesidade, além do tudo que você falou agora aí, né, doutora? Outras doenças também metabólicas podem vir e só piorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Sim, inclusive, nos nossos diversos tipos de tratamento, a nossa primeira orientação é mudar hábito de vida. Mudar a alimentação, porque qualquer tipo de medicação ou tratamento que nós formos usar é como uma semente. Essa semente pode ter a melhor origem genética. Se ela vai para um solo inadequado, ela não vai ter o efeito desejado. Do mesmo jeito, os tratamentos. Nós temos diversos tipos de tratamentos, mas se nós não prepararmos o solo desse paciente, se ele não for um paciente com menos inflamação, com menos radicais livres, tudo que nós tentarmos pode não ter um resultado tão satisfatório por conta disso. Então, o preparo do solo, o manejo da mudança de qualidade de vida, mudança alimentar é imprescindível para que um paciente tenha uma adesão e um resultado melhor do seu tratamento de dor, como de qualquer outra doença associada ao metabolismo, como hipertensão, diabetes, o controle da obesidade. Então, o preparo do solo é hoje um dos principais fatores que nós sempre procuramos fazer com que o paciente entenda, compreenda e coloque em prática. Excelente. Vamos falar aqui sobre a sua rotina de trabalho. O que é mais comum? Quais são os tipos de dores mais comuns, as queixas mais comuns que você ouve em seu consultório? Bom, hoje nós sabemos que 30% da população tem queixa de dores nas costas e que pelo menos uma vez na vida, cada indivíduo do mundo terá um episódio de dor nas costas, seja ela cervical ou lombar. Então, a causa mais frequente de procura no consultório são as dores nas costas, a lombalgia, a cervicalgia. Nós temos também uma procura muito grande por pacientes fibromiálgicos, por pacientes com dores faciais, com enxaqueca, cefaleias e de pacientes com artrite e artrose, porque são doenças de pacientes mais idosos e a nossa população hoje é uma população que está com uma sobrevida muito maior. Então, os pacientes vivem mais, mas eles são mais acometidos por essas doenças da geriatria, do envelhecimento do próprio corpo. E falou sobre a fibromialgia. Então, assim, eu tenho ouvido bastante, parece que está mais em alta, os estudos também têm mostrado, o diagnóstico está sendo mais preciso. Antigamente as pessoas se queixavam de dores e algumas pessoas falavam, é frescura, não, isso aí tá inventando, né? E hoje existe diagnóstico para fibromialgia. E eu conheço várias pessoas que são acometidas por essa doença. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a fibromialgia, né? Junto com os telespectadores que querem entender. A fibromialgia é uma doença ou é uma condição, doutora? Vamos deixar, assim, os telespectadores bem atentos. Por quê? Porque a fibromialgia, ela entra numa classificação de dor que está sendo estudada. Então, quando eu falei lá atrás que nós temos dois tipos de dores, nós temos a dor aguda e a dor crônica. Quando nós designamos em dor aguda e dor crônica, nós estamos relacionando ao tempo de dor. Uma dor aguda, ela é um episódio, uma lesão que gera uma dor por um tempo limitado e que ela vai regredir após a cura da lesão. Ou seja, um paciente foi submetido a um trauma, uma fratura, ele teve uma dor aguda, essa fratura cicatrizou, é normal que a dor desapareça com menos de 3 meses. Uma dor crônica é uma dor com ou sem história de lesão aguda, mas que ela dura mais de 3 meses. Isso é a classificação em termos de tempo. Outra classificação, nós temos as dores que podem ser consideradas nociceptivas,
que são as dores relacionadas às dores agudas, com fator e com uma resolutividade. Ela teve uma lesão. As dores neuropáticas, que são as dores associadas aos nervos. E agora nós temos um outro tipo de estudo, que é a dor nocidisplásica. O que é a dor nocidisplásica? São essas dores que elas não se encontram nem na característica de nociceptiva, nem de neuropática. É uma mistura e uma alteração a nível cerebral que está sendo estudada por esse tipo de dor, que são dores como a fibromialgia, a enxaqueca, a síndrome da ardência bucal, a síndrome da ardência vaginal, da bexiga. Então, são dores de difícil manejo e tratamento e que elas não se caracterizam nem uma dor nem outra. Então, provavelmente, daqui 2, 3 anos, quando esses estudos finalizarem, nós teremos essa terceira classificação de dor em que se enquadra a fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela não é uma doença específica, mas uma síndrome que envolve não só os sintomas, mas sinais. O paciente tem sinais fibromiálgicos, tem características fibromiálgicas, ou seja... Quais seriam esses sinais? São pacientes que, além deles terem dores, eles têm o envolvimento sensorial e emocional. Não é necessário você ter um corte, uma lesão, para classificar como fibromialgia. A fibromialgia não tem lesão associada, ela tem alterações a nível cerebral desse mecanismo de dor, tanto do ponto de vista emocional, sensorial e do tipo de percepção que o cérebro tem sobre essa dor. Ela seria uma dor generalizada ou local? Pontual, Então, o paciente fibromiálgico, ele tem pontos dolorosos em vários locais do corpo e que esses pontos, eles vão se sobrepondo e aparentemente parece uma dor generalizada. Por eles se sobreporem. E são pacientes que têm alterações do sono, das emoções, da percepção sobre a pele. São pacientes com mais sensibilidade. Então, é um paciente que ele interpreta a dor de forma diferente de outro paciente. Quais seriam as causas da fibromialgia? Então, nós ainda não temos causas específicas, mas nós temos direcionamentos. Pacientes com história de dor crônica na família, pacientes com antecedentes de infância com enxaqueca, dismenorreia nas mulheres, pacientes com quadros repetitivos de dor e ansiedade. Então, são todos pacientes que, ao longo dos anos, vão ficando crônicos e isso vai sensibilizando cada vez mais o cérebro ao ponto que o paciente desenvolva a síndrome fibromiálgica. E essa síndrome, além dessas alterações, ela consta também com alterações da memória, da percepção das emoções, do cansaço. Ela pode estar associada uma fadiga generalizada. Muitas das vezes o paciente nem inicia um quadro de dor. Ele inicia um quadro de síndrome fibromiálgica com uma fadiga generalizada. Ele tenta relacionar uma lesão ou a um excesso de exercício ou trabalho ou até uma carência de vitaminas, mas são pacientes que não têm essas alterações e iniciam com essa fadiga. Então pode ser um primeiro sinal de uma fibromialgia. Então, são sinais sui generis e que às vezes o paciente só entende isso ao longo dos anos numa consulta adequada, abordada por um médico especialista em dor, onde nós vamos lá no âmago daquele paciente diagnosticar e ver o tempo de lesão, ver como isso começou, porque nós temos mecanismos de interpretar aquilo que ele sentiu e direcionar para o nosso diagnóstico. Doutora, estamos falando aqui sobre a fibromialgia. Para quem está acompanhando em casa, o tema aqui é sobre medicina da dor. Então, vamos falar sobre vários tipos de dores e no final a doutora vai falar sobre as opções de tratamento. Para a gente não ficar falando do tratamento de todas as doenças, ela vai falar depois de uma forma geral quais são as opções, as alternativas de tratamento, certo? A gente vai entrar aqui em outro tipo de dor agora, vamos dar continuidade.
vamos falar sobre um outro tipo de dor. Você falou sobre as dores das costas, né? Eu recebo muito as minhas pacientes com queixa de dor na lombar, mas por um ponto específico, um motivo específico, que é a má postura. Mas quais seriam as outras causas para essa lombalgia? Então, a dor lombar é a queixa mais comum hoje e ela resulta de diversas causas. Primeiramente, um fator mecânico, né, uma sobrecarga de atividade nessa região, a realização de atividade física inadequada, sobre má postura, ou de uma fraqueza nessa musculatura e o paciente é acometido de muito tempo sentado no trabalho, muito tempo numa postura errada, mas com a musculatura fraca, com a musculatura sem um tônus adequado. Então, a gente associa esse tipo de dor a uma lesão muscular ou uma lesão ligamentar. Outra causa são as hérnias de disco, que acometem a população. Na maioria das vezes, ela está relacionada não só às dores nas costas, mas às dores com irradiação associada às doenças do nervo ciático, da cadeia do nervo ciático. São dores com outros sintomas, dores mais complexas e que envolvem os nervos. Outra coisa são as artrites, que também podem ser acometidas nas vértebras, que são as formações também dos famosos bicos de papagaio. E que, na verdade, eles são os osteófitos, são uma proteção do organismo frente à sobrecarga e eles vão tracionando a musculatura e vão formando os bicos de papagaio. E isso gera uma dor importante, intensa na população. Nós temos também doenças mais complexas, como a espondilite anquilosante, que é uma forma mais grave de artrite, é uma doença autoimune que merece um tratamento adequado. Nós temos também as alterações estruturais, as escolioses, as cifoses, as lordoses. Nós temos a nossa própria característica feminina, né, brasileira, é uma característica mais hiperlordótica, porque o nosso biotipo é um biotipo mais brevilíneo, diferente das europeias, que são longilíneas. Então, nós temos uma tendência maior a fazermos essa lordose ou até hiperlordose. Nós temos as dores geradas pós-gravidez, também na região lombar, que são agravadas pelo aumento da sobrecarga, né, pelo bebê, e que aí causam a hiperlordose. Então, assim, são fatores que pioram depois a dor numa paciente do sexo feminino. Doutora, vamos falar agora sobre dores faciais. Estamos focando em forma bem pontual as doenças, as dores, para depois a gente no final falar sobre tratamentos, mas vamos saindo um pouco da parte da lombalgia para as dores faciais. Diferencia qual é o termo, né? Cefaleia e enxaqueca. Diferencia esses termos para a gente entender um pouco mais, né? O que é cada uma dessas doenças. Então, as dores faciais, orofaciais, elas acometem as dores na região da face, da mandíbula, da ATM, da boca e dos dentes. Toda essa região, ela também tem uma associação íntima com a região atrás da orelha, a região retroauricular, onde se inserem também alguns músculos da região cervical. Então, sempre que nós avaliamos um paciente com dor orofacial, é importante que a gente siga essa avaliação também para a região cervical, para descartar qualquer alteração oriunda da cervical e que esteja refletindo na região frontal e da face. Então, as dores mais frequentes na região orofacial são as dores da articulação temporomandibular, que é a famosa DTM, por uma disfunção, por uma má oclusão de um dente, a mordida errada, pelo bruxismo que ocorre na região, no período noturno. Então, tudo isso sobrecarrega essa região da articulação temporomandibular, tensiona os músculos e faz dar dor de intensa
intensa, fazem causar dores intensas nessa região e o paciente necessita um tratamento adequado. Outro tipo de dor importante na região orofacial são os diversos tipos de cefaleia e a cefaleia, que é a cefaleia enxaquecosa, que é um tipo de cefaleia com características especiais. São pacientes que, além da cefaleia, ele tem alterações visuais, alterações gástricas também, que eles podem estar associados, náuseas, vômitos, escotomas, que são aqueles pontos brilhantes. São pacientes que têm crises frequentes, podem ter crises 3, 4 vezes na semana e que são pacientes que têm que serem tratados pelo tratamento adequado para a cefaleia tipo enxaquecosa e não é o tratamento convencional de uma cefaleia tensional associada à tensão. E a cefaleia enxaquecosa, ela também tem uma característica de uma dor nocidisplásica, que é esse paciente com alterações sensoriais e emocionais, que desenvolve a cefaleia associada a quadros de estresse, a quadros emocionais, a quadros ligados à dismenorreia. Então, são pacientes que eles têm que ter uma abordagem multidisciplinar. Tratar dor, na maioria das vezes, não é um tratamento único e específico do médico, é um tratamento multiprofissional. E esse tipo de cefaleia, como a cefaleia enxaquecosa, é uma cefaleia que deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar, porque é um paciente que tem esses outros tipos de alterações. Então, a enxaqueca, ela tem realmente, requer, né, uma abordagem, falou, multidisciplinar. Nós vamos falar depois sobre mais tratamento, ainda falando sobre dores faciais, doutora. E a neuralgia do trigêmeo, o que vem a ser? Então, a neuralgia do trigêmeo é uma dor de característica intensa, é uma das principais causas de dores intensas. Na Segunda Guerra Mundial, era até causa de suicídio nos soldados por falta de tratamento, porque é uma dor lacinante, é uma dor na face, incoercível, de forte intensidade e que ela geralmente acomete apenas um dos lados e ela pode ser desencadeada por algum tipo de estímulo, escovar os dentes, mastigar, o abrir da boca, o bocejar pode gerar esse tipo de dor, que é o acometimento do nervo trigêmeo. E para esse tipo de dor nós temos tratamentos específicos, porque os medicamentos e analgésicos comuns não alcançam esse tipo de dor intensa e lacinante por ser um comprometimento do nervo. Então há o tratamento específico, mas é uma causa importantíssima de dor na face. Doutora, você pode falar um pouco da sua rotina de trabalho, de atendimento, desde a consulta até o diagnóstico? Com o paciente que te procura, que busca um tratamento, um diagnóstico para a dor, né? Então ele vai ter que passar por uma consulta. Como que acontece? Vou tentar falar para as pessoas entenderem brevemente como que acontece a sua rotina de atendimento. Então, em nossa rotina de atendimento, quando o paciente vai para a medicina da dor, nós realizamos uma consulta clínica, é uma consulta de uma abordagem um pouco mais longa do que de uma consulta clínica tradicional. Por quê? Porque geralmente os pacientes estão acostumados a levar o exame e o médico ver e tratar o exame. Ah, doutor, eu tenho uma dor e eu trouxe aqui o meu exame. Então, o seu exame é a terceira parte da nossa consulta. Eu estou perguntando sobre a sua dor. Muitos dos pacientes não sabem relatar a dor porque ele está tão acostumado a direcionar a dor para um exame ou já chegar dizendo, nossa, mas eu tenho muitas hérnias de disco. Mas nem sempre o grau de lesões é o grau de dor. Um paciente pode ter vários tipos de lesões e ter um grau de dor não associado a essas lesões. Da mesma forma que o paciente pode não ter lesão orgânica alguma, mas a dor é uma experiência sensorial e emocional e ter uma dor nível 10. E para realizar esse diagnóstico, como seria? Então,
Nós temos o nosso consultório, onde nós realizamos a consulta clínica, fazemos essa consulta, avaliamos o paciente da parte da anamnese, da história dessa dor, realizamos os testes, os exames físicos adequados e solicitamos ou já olhamos os exames que esse paciente já tem. Na maioria das vezes, se não for um paciente que já vem em acompanhamento, nós precisamos solicitar exames de sangue para avaliar a parte metabólica, avaliar as taxas, ver se ele tem alguma coisa orgânica também que mereça ser tratado. Por quê? Porque um paciente, por exemplo, com fibromialgia que queixa de fadiga, eu preciso também descartar qualquer alteração orgânica. Então, é uma consulta que envolve a anamnese, o exame físico, e a solicitação de exames e a proposta terapêutica. Cada paciente com cada tipo de dor tem um tipo de proposta terapêutica. Por exemplo, nós temos o tratamento com acupuntura, para alguns tipos de paciente. Nós temos um bloqueio chamado bloqueio simpático venoso, que é uma medicação realizada endovenosa para uma dessensibilização da dor em geral, feita através de anestésico. Então, isso para um paciente que tem queixa de dor nível 10, ele vai ficar um paciente com menos sensibilização. Então, nós conseguimos tirar esse fator a nível cerebral e, assim, conduzir melhor o caso. Nós temos os bloqueios, tanto os bloqueios na clínica, guiados por ultrassom, quanto os bloqueios a nível hospitalar, realizados através da imagem de raio-x, que se chama radioscopia. Como funciona essa medicina? Essa é a medicina intervencionista da dor. É um procedimento mais específico, em que o médico está apto a realizar procedimentos invasivos para o paciente. Ou seja, dependendo do seu tipo de quadro de dor, se você tem uma lesão, se você tem uma inflamação, uma hérnia de disco, se você tem uma neuralgia do trigêmeo, se você tem uma lesão no ombro, uma lesão no joelho, uma artrose, nós vamos tratar diretamente a articulação acometida. Os bloqueios funcionam através do anestésico realizado na região articular, onde se passam os nervos. Fazemos inicialmente um primeiro bloqueio, em que nós chamamos de bloqueio teste. Avaliamos, o paciente melhorou 30% ou mais nesse bloqueio teste. Então, significa que é um bloqueio teste positivo. Aonde eu tratei é o local aonde ele necessita melhorar mais ainda. Aí, o que nós fazemos? Nós buscamos a tecnologia, que é a radiofrequência. E essa radiofrequência vai fazer um tratamento em que o paciente vai ficar com 2, 3 anos sem dor. É uma máquina? É uma máquina de radiofrequência. Equipamento que é um equipamento que Esse é o que é o mais moderno que tem lá na sua clínica? O que eu tenho na minha clínica é um aparelho chamado de SIS, Sistema de Indução Magnética. É o que há de mais moderno em termos de energia para o tratamento clínico da dor. Este aparelho, ele trata diretamente as terminações nervosas livres das diversas patologias. Por exemplo, um paciente com hérnia de disco, nós programamos essa máquina, ela gera um campo magnético ao redor desta hérnia para tratar ela. Programamos para o tratamento de uma hérnia aguda ou uma hérnia crônica. Então, ele libera a energia magnética para o tratamento dos neurotransmissores da fase aguda ou da fase crônica, para o tratamento das artroses. Então, essa máquina, ela tem uma programação para o tratamento de mais diversos tipos de dores. São mais de 10 programações para tentarmos atingir todo o público que não tem o acesso a um bloqueio intervencionista, mas que quer um tratamento clínico, e que também o público que fez esse bloqueio intervencionista e que associamos esta máquina para uma melhora e uma busca analgésica mais precoce. Então, ela serve tanto para os tratamentos, sobrepor aos tratamentos que nós fazemos no hospital, quanto para um paciente que necessita tratar só clinicamente. É uma tecnologia
moderna e que nós temos apenas em Salvador, e o único local no interior da Bahia é aqui em Itabuna, na nossa clínica de dor. Que maravilha, doutora. Quem tiver interesse de marcar uma consulta e conhecer também as opções de tratamento, deixa aqui sua rede social para que as pessoas conheçam, o telefone também, por favor. Tudo bem, será um prazer atender vocês. Comente com alguém, com seu vizinho, com seu parente que tenha dor. Nós estamos dispostos a tentar melhorar a qualidade de vida de vocês, porque viver sem dor é uma vida com mais qualidade. Mesmo que você não fique 100% sem dor, com certeza você terá condições melhores para ter melhor qualidade de vida e viver melhor. Nós estamos na clínica Centro Médico Acácio Cardoso e na Intermed. Atendemos sobre o Instagram Joseane CSSC e doutora Joseane CSSC, e depois informaremos aqui o contato por telefone. Muito obrigada e estamos à disposição. Doutora, a gente que agradece. Poderíamos ficar horas aqui falando, porque são realmente vários tipos de dores, mas assim, deu para contemplar um pouquinho de cada, né? Então, quem tiver interesse, visita a página da doutora, a clínica, e agenda lá a sua consulta, certo? Muito obrigada. E agradeço imensamente a oportunidade. Imagina. Nós gostaríamos de agradecer também a vocês que acompanharam até o fim essa entrevista, que estão curtindo, compartilha aí com quem precisa dessa informação, tá? E também deixamos vocês aí, entra em contato no Instagram da TVI, @TVI Play, ou meu, Priscila Cel LPF, e deixa a sua dica, a sua sugestão de tema para as próximas entrevistas. Não se esqueça que a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 10h30, então até lá. Olha, já estamos chegando quase ao fim do nosso programa, mas antes de finalizar essa terça-feira, a gente vai para a previsão do tempo bem rapidinho, porque já tem Alerta Cidade com muitas notícias, muitas informações. Nesse momento, Itabuna, onde estamos localizados, aqui no Alto das Comunicações, marca 28 graus. Sim, previsão aí de chuva para o finalzinho do dia, mas não é aquela chuva de assustar, hein? Calma. Vai ser só uma garoa, em algumas partes da cidade vai estar aí com uma chuvinha mais forte, mas assim, só para limpar mesmo o dia, que hoje amanheceu aquele calor enorme, imenso, aquele sol bonito, gostoso, mas é hora de se hidratar, beber bastante água e além de tudo, ó, protetor solar para proteger a pele. Previsão, então, aí de máxima de 28 para esse dia lindo que tá formando aqui em Itabuna. Bom, você que nos assiste aí também de Ilhéus predominantemente ensolarado, marcando aí esse diazão de praia, aquele sol que traz uma vontade de o quê? De uma água de coco, uma moqueca, tudo isso beira-mar, né? Que a gente sabe que Ilhéus tem aquelas praias lindas que dá super para aproveitar aí também nessa terça-feira o almoço. Então, 26 graus nesse momento, com máxima aí de 28. Itacaré, nesse momento, marca 26, com máxima aí de 27 graus. Também solzão. Tem ali nuvens por volta das 13 horas, mas nada que empate o diazão de sol por ali, para as belas trilhas que também tem Itacaré. E o dia promete solzão por lá. Bom, Uruçuca, nesse momento, marca 27 graus, um pouco nublado. Tem sim uma expectativa ali de uma garoazinha por volta das 15 horas em Uruçuca, mas nada que estenda até o restante ali do dia. Então é algo bem breve, mas já deixa ali o guarda-chuva, porque o tempo vai dar uma refrescada também por lá. Nesse momento marcando 27 graus, com máxima aí de 28 graus. Você também que nos assiste de Serra Grande. Serra Grande marca 27 graus nesse momento, com máxima de 28. Predominantemente ensolarado ali entre Ilhéus e Itacaré. A gente sabe que o tempo vai ficar firme, pode sim passar algumas nuvens ali e que dá aquela refrescada, mas Serra Grande aí permanece com o solzinho até o final do dia. Salvador, nossa capital baiana, marca 26 graus, com máxima de 29 graus. Solzão por lá, hein? Solzão aí em Salvador. Aquele sol gostoso. Vitória da Conquista também, 25 graus hoje, ó. Esquentou em Conquista. Hoje o solzinho apareceu com força por lá.
A máxima, então, é de 26. Na madrugada deu mais uma esfriada, tava ali em 12 graus. Mas hoje, ó, solzão por lá. O sol hoje não apareceu timidamente. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência e o seu carinho diário. Te dizer que é o seguinte, amanhã a gente volta, hein? Amanhã a gente tem esse compromisso. A partir das 10 horas, ao vivo, TV News. Amanhã tem Abrão Feldman, o seu advogado, no quadro Entenda Direito. Tonezinha e mais um PQP com a Toné. E claro, eu, Pérola Cordeiro, aqui no TV News. Agora, fique aí com o Alerta Cidade de Newton Santos. Beijo, fiquem com Deus e uma boa terça-feira.